Olá pessoal, mais uma aula de controle servomecanismos 1. Na aula de ontem nós estudamos o tópico chamado estabilidade. Só para relembrar, a condição necessária e suficiente para que um sistema seja estável é que todos os seus polos tenham parte real negativa. Isso garante o término da parte transitória da resposta, fazendo a resposta tender ao seu valor estacionário. Pois bem, ontem também nós estudamos um critério, um método, na verdade, que permite que você investigue a estabilidade de um sistema sem calcular um polo sequer do sistema. É o chamado critério de estabilidade de Raoult, cuja importância eu mostrei para vocês na aula de ontem. Hoje, então, eu vou resolver 4 exemplos sobre o critério de estabilidade de Raoult. No primeiro exemplo, eu forneço para vocês aqui a função de transferência em malha fechada do sistema dada por T de S. O denominador é quem produz os polos do sistema. Então você deve observar apenas o denominador da FTMF. E tem uma condição. Se todos os termos do polinômio do denominador da FTMF estiverem presentes, ou seja, todos os termos são não nulos e todos os termos têm o mesmo sinal, o sistema poderá ser estável. No nosso caso, o polinômio do denominador da FTMF, ele tem todos os termos não nulos e todos os termos com o mesmo sinal. Então ele poderá ser estável. Senão, ele seria instável com toda certeza. Mas no nosso caso ele poderá ser estável, porque todos os termos são não nulos e todos os termos têm o mesmo sinal. Para eu ter certeza se ele é ou não estável, eu devo construir a tabela de Raoult. Então aqui eu já tenho a minha tabela armada. Lembra que ontem eu disse que essa primeira coluna eu chamo de coluna auxiliar. E essa segunda coluna eu chamei de coluna principal. Então vamos preencher essa tabela de Raoult e analisar a tabela para ver se o sistema é ou não estável. Na coluna auxiliar, eu coloco os termos em S, começando pelo de maior potência. Então, S elevado à quarta potência, S elevado à terceira potência, S elevado a 2, S elevado a 1 e S elevado a 0. Lembra da aula de ontem? Eu preciso distribuir este polinômio do denominador na tabela. Para isso eu só uso as duas primeiras linhas da tabela. Então, começando pelo termo, quem multiplica S elevado a 4? O número 1. Então aqui eu coloco 1. Quem multiplica S ao cubo? O número 2. Coloco 2. Só posso utilizar as duas primeiras linhas da tabela. Então, eu devo subir para a primeira linha, colocando 3. Depois o 4. Depois o 5. E acabou. Completo com 0. Perfeito. As outras lacunas da tabela eu devo calcular. Então, para calcular esta lacuna, eu utilizo sempre uma matriz 2 por 2, calculo o determinante dessa matriz, multiplico por menos 1 e divido por este fator aqui. Para ser mais fácil de vocês entenderem, as outras lacunas são calculadas sempre usando o determinante de uma matriz 2 por 2 multiplicado por menos 1 e dividido por um número. Parece complicado, mas não é.
você vai ver que é fácil. Por exemplo, para calcular este elemento, eu devo utilizar estes dois elementos em conjunto com estes dois elementos. Para calcular este, eu utilizo essa matriz. O determinante de uma matriz multiplicado por menos 1 é o mesmo que diagonal secundária menos diagonal principal. Então, o número que vem aqui, seguindo o modelo da aula de ontem, é nada mais nada menos que 2 vezes 3, que dá 6, diagonal secundária, menos a principal, que é 4 vezes 1. Então, 2 vezes 3, 6, menos 4 vezes 1, dá exatamente 2. 2 dividido por 2 dá o número 1. Agora eu calculo o próximo elemento, que é este aqui. Para calcular este elemento aqui, eu utilizo também uma matriz 2 por 2. Para calcular este elemento, eu utilizei essa matriz. Para calcular este elemento, eu utilizo esses dois elementos da coluna principal, juntamente com esses dois elementos da coluna adjacente à lacuna que eu quero calcular. Então, para calcular este número, eu utilizei essa matriz. Para calcular este número, eu utilizo essa matriz. Vou pontuar aqui. Esta matriz. E divido o determinante multiplicado por menos 1 também por 2. Para resumir, toda esta coluna será dividida pelo número 2. Toda esta coluna será dividida pelo número 1. Então vamos lá. Vamos calcular aqui quanto que dá esse número. 2. Diagonal secundária menos a principal. 2 vezes 5, 10. Menos 0 vezes 1, 10. Dividido por 2, 5. Agora eu venho calcular, usando o mesmo modo de cálculo, esta lacuna. Então eu vou utilizar estes dois elementos, formando uma matriz 2 por 2, com esses outros dois elementos, que você pode ver que é 0, então fica 2 vezes 0 menos 0 vezes 1, dá 0. Dividido por 2, dá 0. E aqui também completa com 0, porque o polinômio acaba nessa coluna. Muito bem. Vamos calcular agora a linha S1. Do mesmo modo, para calcular a linha S1, olha só, este elemento eu utilizo essa matriz aqui. Ó. Então vamos lá. Diagonal secundária, 1 vezes 4, menos principal, 5 vezes 2. Fica 4 menos 10, que dá menos 6. Dividido por 1, dá exatamente menos 6. Perfeito. Do mesmo modo, para calcular este elemento aqui, eu utilizo esses dois, sempre uma matriz 2 por 2, formando uma matriz 2 por 2 com esses dois elementos. Obviamente que se você fizer o cálculo, isso aqui vai dar 0. Fazendo o cálculo, esse aqui dá 0 também. E esse aqui, 0. Perfeito. Perfeito. Agora a última linha. Para calcular este elemento, eu utilizo essa matriz e divido por este número. Para calcular este elemento, eu utilizo essa matriz aqui, juntamente com essa, e divido por esse número. Então vamos calcular esse elemento aqui. Fica diagonal secundária menos a principal. Menos 6 vezes 5, menos 30. Menos 0 dá menos 30. Menos 30 dividido por menos 6 dá 5. De forma análoga, eu utilizo esses dois elementos, formando uma matriz 2 por 2, com estes dois elementos para calcular esta lacuna. Então fica menos 6 vezes 0, menos 0 vezes 1, dividido por menos 6, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Tabela preenchida. Tabela preenchida, você deve olhar apenas a coluna principal. Uma vez preenchida a tabela, basta olhar a coluna
principal. Vamos olhar a coluna principal e verificar que o primeiro elemento é positivo, o segundo é positivo, o terceiro é positivo, o quarto elemento, negativo. Então, da linha S2 para a linha S1, ocorreu na coluna principal uma alteração de sinal. Desculpa, vamos corrigir aqui que aqui é mais 5, tá, pessoal? Aqui é mais 5. Menos 6 vezes 5 dá menos 30, menos 0 dá menos 30, dividido por menos 6 dá mais 5. Mais 5. Perfeito? Isso aqui é positivo. Então nós temos positivo, positivo, positivo. Da linha S2 para a linha S1 teve uma alteração de sinal, de mais para menos. Da linha S1 para a linha S0 teve mais uma alteração de sinal, de menos para mais. Então você verifique que nessa coluna principal houve duas mudanças de sinal. Raut diz: a quantidade de mudanças de sinal na coluna principal é igual à quantidade de polos no semiplano direito, que é onde os polos têm parte real positiva. Então, duas mudanças de sinal na coluna principal equivale a 2 polos com parte real positiva. Se o sistema possuir pelo menos um polo com parte real positiva, ele é instável. Então, a gente conclui que esse sistema é instável. Sistema instável. Aí, o sistema é instável. Muito bem. Esse foi o primeiro exemplo. Tá? Este foi o primeiro exemplo. Muito bem. Vamos agora para o segundo exemplo. Aqui o segundo exemplo. Novamente no segundo exemplo, eu forneço para vocês a função de transferência em malha fechada. E aqui tem uma particularidade interessante esse exemplo, porque eu quero saber qual a faixa de valores do parâmetro K que garante a estabilidade desse sistema. Bom, aqui eu tenho que aplicar a tabela de Raut, porque os termos, por exemplo, aqui no denominador da FTMF, eu não sei se todos os termos estão presentes, porque eu não conheço o valor do K. Também não sei se todos têm o mesmo sinal, justamente porque eu não conheço o valor do K. Eu quero saber a faixa de ganhos, a faixa de valores do parâmetro K que garante a estabilidade desse sistema. Então eu vou direto para o preenchimento da tabela. Pegando só o polinômio do denominador, o numerador não importa, porque é o denominador que produz os polos do sistema. Então eu vou preencher a tabela de Raut para esse sistema. Primeira coluna, coluna auxiliar, termos em S, começando pelo de maior grau, fica S, a terceira, S ao quadrado, S elevado a 1 e S elevado a 0. Distribuo o polinômio na tabela, usando apenas as duas primeiras linhas da tabela. Então, quem multiplica S ao cubo? O número 1. Então fica 1 aqui. Quem multiplica S ao quadrado? O número 4. No polinômio. Eu não consigo mais usar as outras linhas para distribuir o polinômio, volto para a primeira linha. Aqui vem K menos 5. E aqui, simplesmente, K.
Acabou o polinômio, o resto da tabela eu posso preencher com o número 0. Para falar bem a verdade, esta coluna nem é necessário estar aqui. Mas eu faço questão de colocar, porque após o término do polinômio, tudo que vier depois, todas as colunas depois, são de elementos nulos. Muito bem. Vamos calcular este termo aqui. Vamos calcular este termo. Vamos lá. Diagonal secundária menos diagonal principal, dividido por este número. Então fica 4 vezes K menos 5. Deixa eu escrever um pouco menor. Escrever um pouquinho menor. Escrever um pouco menor. Deixa eu apagar aqui. Isso. Apagando. Escrever um pouco menor. Para que caiba aqui dentro da lacuna. Então fica 4 vezes K menos 5. Tudo isso é diagonal secundária. 4 vezes K menos 5. Menos a principal. Menos K. Tudo isso dividido por 4. Agora eu calculo esta lacuna aqui, que vai dar exatamente 0. Porque 4 vezes 0, menos 0 vezes 1 dá 0. Dividido por 4 dá 0. Esta outra, de forma análoga, também dá 0. Vou calcular esta lacuna aqui, que nada mais é do que este elemento todo vezes K. Menos 0 vezes 4. Dividido por esse elemento todo, dá o próprio K. Só você fazer a conta depois. De forma análoga, fazendo a conta aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Muito bem. A tabela está preenchida, só que observe que a coluna principal deixa eu apagar que está muito feio aqui. Um minutinho só. A coluna principal tem elementos que são função do parâmetro K. Bom, para ser estável, todos os elementos dessa coluna principal devem ter o mesmo sinal. Que Raut diz, a quantidade de mudanças de sinal na coluna principal é igual à quantidade de polos no semiplano direito, ou seja, é a quantidade de polos com parte real positiva. Então, para ser estável, através do critério de Raut, não pode haver variação de sinal na coluna principal. Observe que este 1 aqui é positivo, este é positivo, então este elemento e este elemento, ambos têm que ser positivos, ou seja, maior do que 0. Então eu posso escrever que K tem que ser maior do que 0. E este outro elemento, que nada mais é do que 4 vezes K menos 5 menos K, tudo isso dividido por 4, também tem que ser maior do que 0. Claro que eu vou ter que isolar o K aqui nessa inequação. Isso é fácil de se fazer, vocês sabem fazer isso desde a época do ensino médio. Então, se vocês observarem bem, você deve aplicar a distributiva aqui dentro. Eu vou pular a passagem, obviamente. Olha só,
4K menos 20 menos K. Então, em cima dá 3K menos 20. Tudo isso dividido por 4, que é o mesmo que 3K menos 20, que deve ser maior do que 0. 3K menos 20 tem que ser maior do que 0. Isso equivale a dizer que o K, isolando aqui o K tem que ser maior que 20 dividido por 3. K tem que ser maior que 20 dividido por 3. Este K, essa condição para K, satisfaz esta outra condição aqui. Portanto, a resposta final é esta. Para ser estável, o K tem que ser maior que 20 dividido por 3. Daí o segundo exemplo. Muito bem. Muito bem. Vamos então, esse aqui é o segundo exemplo. Vamos então para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo tem uma particularidade muito interessante. Porque a tabela de Raut ela tem algumas limitações. Nós temos que contornar essas limitações de alguma maneira. Então, por exemplo, aqui eu te forneço novamente a FTMF de um sistema. Eu quero saber se ele é estável ou não. Todos os termos você pode ver que são não nulos. E todos os termos têm o mesmo sinal. Então ele poderá ser estável. Para ter certeza, monto a tabela de Raut. Então aqui, coluna auxiliar com os termos em S, S elevado à quinta potência, S elevado à quarta potência, S elevado à terceira, S elevado a 2, S elevado a 1 e S elevado a 0. Distribuo o polinômio, então aqui fica o número 1, que multiplica S elevado à quinta potência, então fica 1. Aqui, o 2, que multiplica o S elevado à quarta. De novo, só uso as duas primeiras linhas da tabela para distribuir o polinômio. Então aqui vem o número 2 que multiplica S ao cubo, volta para a primeira linha. Seguindo a sequência, 2, 4, 11, do maior grau para o menor grau. 10. Acabou o polinômio aqui? Colunas que sobram, preencho com 0 ou nem coloco. Vou deixar aqui para dizer que é 0 mesmo. Muito bem. Agora, as demais lacunas eu devo calcular do mesmo modo. Então, vamos lá. 2 vezes 2. Para calcular esse elemento, eu uso essa matriz, calculo o determinante, multiplico por menos 1 e divido por esse número. Todos os determinantes dessa linha serão divididos por esse número. Vamos calcular isso aqui, então. Vamos lá. 2 vezes 2, diagonal secundária. 4. Menos a principal. 4 vezes 1. 4 também. Dá 0. 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes 1, 0. Dividido por 2 dá 0. Calcular esse outro elemento aqui. Uso esses dois elementos, formando uma matriz 2 por 2 com esses dois. Porque eu estou calculando esta lacuna. Então fica 2 vezes 11, diagonal secundária, menos a principal. 2 vezes 11, 22. Menos 10 vezes 1, 22. Menos 10 vezes 1, 12. Dividido por 2, 6. Perfeito. Agora, esta lacuna, vamos lá. Eu uso esses dois elementos, sempre o da matriz, sempre da coluna principal, sempre o âncora de toda a matriz 2 por 2 são os elementos, cada elemento da coluna principal. Então, para calcular esta lacuna, eu utilizo 1, 2 junto com 0, 0, formando uma matriz 2 por 2. Então fica 2 vezes 0, 0. Menos 0 vezes 1, 0. Dividido por 2 dá 0 também.
Obviamente que aqui vai dar zero, porque essa coluna é uma coluna de zeros. Vamos tentar calcular este elemento aqui. Então, eu uso essa matriz e divido por zero. Já deu um problema aqui. Porque é o seguinte, 0 vezes 4 dá 0. Menos 6 vezes 2, que é 12, vai dar menos 12. Menos 12 dividido por 0 indeterminou o cálculo da tabela. Porque eu estou dividindo por 0 para descobrir este valor aqui. Isto indetermina o cálculo da tabela. Solução. Aproxime este zero para um epsilon, sendo que epsilon é maior do que zero e epsilon é aproximadamente igual a zero. Não chega a ser zero, mas chega a ser um número muito próximo de zero. E aí eu continuo o cálculo normalmente. Normalmente eu continuo o meu cálculo. Por exemplo, quanto é que vai dar essa lacuna? 4 epsilon menos 12 dividido por epsilon. 4 epsilon menos 12, tudo isso dividido por epsilon. Ok? 4 epsilon menos 12 dividido por epsilon. Só que epsilon é um número muito próximo de zero. Por ser um número muito próximo de zero, esse 4 vezes epsilon perto de 12 é desprezível. Então eu posso aproximar esta fração por menos 12 dividido por epsilon. Perfeito. Calcula essa lacuna aqui. Quanto que daria esta lacuna? Vamos lá. Uso esses dois elementos, junto com esses dois, formando uma matriz 2 por 2. Multiplico diagonal secundária e subtraio da principal. Então fica epsilon vezes 10, 10 epsilon, menos 0 vezes 2, que dá 0. Então, 10 epsilon menos 0 dá 10 epsilon. Dividido por epsilon, dá 10. Se você continuar de forma análoga, você vai encontrar 0 aqui nesta lacuna e 0 aqui nesta outra também. Continua o cálculo normalmente. Só substituir aqui o 0 por epsilon. Continua o cálculo normalmente. Então, para calcular esta lacuna, eu utilizo essa matriz e divido o determinante dessa matriz, quando multiplicado por menos 1, eu divido por menos 12 sobre epsilon. Se você fizer o cálculo, vai dar um número aproximadamente igual a 6. De forma análoga, você calcula aqui. Isso vai dar 0, 0 e 0. Por fim, a última linha, a linha S0. Uso essa matriz aqui, para calcular a lacuna da linha S0. Então vamos lá, 6 vezes 10, 60. Menos 0 vezes menos 12 sobre epsilon. Então, 60 menos 0 dá 60. Dividido por 6 dá exatamente 10. E de forma análoga, as outras lacunas, se você calcular, vai dar 0. Observe aqui, a coluna principal apenas. Teve alguma alteração de sinal? Vamos ver. Mais, epsilon é maior do que 0, então é positivo. Então, positivo, 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 negativo. Primeira mudança de sinal na coluna principal. Positivo. Segunda mudança de sinal na coluna principal. E aqui é positivo. Então vamos ver quantas mudanças de sinal na coluna principal. Mais, menos. De S3 para S2, eu tive uma mudança de sinal, de mais para menos. E de S2 para S1, eu tive outra mudança de sinal, de menos para mais.
Então eu tive aqui na diagonal, na coluna principal, duas mudanças de sinal. Duas mudanças de sinal. Onde? Exatamente aqui, ó. Na diagonal, desculpa, na diagonal não, na coluna principal. Duas mudanças de sinal na coluna principal corresponde, através do critério de Raut, dois polos com parte real, dois polos com parte real positiva. Portanto, se esse sistema tem dois polos com parte real positiva, ele só pode ser instável. Então, eu posso declaradamente escrever que esse sistema é um sistema instável. Eu posso naturalmente escrever que esse sistema é instável, porque ele tem dois polos com parte real positiva, viu? Veja como é fácil. Instável. Justamente por esse motivo. Porque ele tem dois polos com parte real positiva. Ok? Muito fácil. Muito fácil. Esse foi o terceiro exemplo. Vamos agora para o quarto exemplo. Quarto e último exemplo desta aula de solução do critério de estabilidade de Raut. Aqui, mais um sistema, eu quero saber se ele é ou não estável. Mesma coisa. Olha o denominador da FTMF. O denominador da FTMF é um polinômio de grau 5. Todos os termos são não nulos e todos têm o mesmo sinal. Portanto, o sistema poderá ser estável. Se não, ele seria instável. Então, já que ele poderá ser estável, para ter certeza eu devo montar, construir a tabela de Raut. Mesmo esquema, coluna auxiliar, termos em S, S elevado à quinta potência, S elevado à quarta potência, S elevado à terceira potência, S elevado a 2, S elevado a 1 e S elevado a 0. Usando apenas as duas primeiras linhas da tabela, eu distribuo os termos do polinômio. Quem multiplica essa quinta? O número 1. Então aqui vem 1. Quem multiplica S elevado à quarta? O 7. Só posso usar as duas primeiras linhas, volto para a primeira linha, e na mesma sequência, 6, 42, 8 e 56. A última, acabou o polinômio aqui, então as demais colunas eu preencho com o número 0. Nem precisaria dessa última coluna. Tem uma propriedade interessante, a tabela do Raut, é que você pode dividir qualquer linha pelo mesmo número para simplificar a linha e facilitar os cálculos. Então aqui na linha S4 eu tenho números 7, 42 e 56. Então eu posso dividir essa linha inteira, para simplificar essa linha, eu divido essa linha inteira por 7. Então este 7 passa a ser 1. 42 passa a ser 6. E 56 passa a ser 8. Perfeito. Agora, as demais lacunas da tabela eu devo calcular. Eu devo
calcular usando o mesmo método de sempre. Então vamos lá. Diagonal secundária, para calcular esse termo, eu uso essa matriz. Diagonal secundária menos a principal. Diagonal secundária, 6. Menos a principal, 6. Dá 0. Dividido por 1, 0. Continua o cálculo. Você deve estar pensando, opa, vou ter que substituir esse 0 por epsilon. Calma, antes de decidir isso, calcule a linha inteira. Então vamos lá. Esse outro termo aqui. Esse outro termo é exatamente a matriz formada por esses dois elementos, juntamente com esses dois elementos. Obviamente que vai dar 0. 1 vezes 8. 8. Menos 8. 0 também. Opa! Se você fizer o cálculo aqui, vai dar 0. E aqui também vai dar 0. Olha, você tem uma linha inteira de zeros. Diferente do exemplo anterior, em que eu tinha o elemento da coluna principal igual a 0. Mas a linha inteira não era de elementos nulos. Aqui não. Aqui, além de o primeiro elemento, além do elemento da coluna principal ser 0, o que não pode acontecer nunca, a linha inteira é de zeros. Então aqui não adianta substituir esse 0 aqui por o epsilon. Se não fosse uma linha, se este número fosse 0 e essa linha S3 não fosse uma linha completa de zeros, você cairia no caso do exemplo anterior. Aí sim você deveria substituir esse 0 por epsilon. Mas nesse caso, além de esse elemento da coluna principal ser nulo, todos os outros elementos dessa linha são nulos. Então aqui é um outro caso particular do Raute. Então quando acontecer isto, você deve fazer um procedimento que eu vou explicar agora. Você deve fazer um procedimento que eu vou explicar agora. Primeiro, aqui não é tão trivial, tá? Primeira coisa, uma linha inteira de zeros. Ó, vou frisar aqui, ó. Linha de elementos nulos. Perfeito. Esse é o caso. Procedimento. Da linha imediatamente superior à linha de zeros, que é a linha S4, você extrai o polinômio correspondente. Qual o polinômio correspondente aqui na linha S4? Muito simples, ó. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui da tabela de Raute. Olha que interessante a tabela de Raute. Está vendo que esse número aqui multiplica S elevado à quinta potência? Vou baixar a tela aqui. Está vendo? No polinômio, o número 1 multiplica S elevado à quinta. Está aqui. O número 7 multiplica S elevado à quarta. Está aqui. O 7 virou 1, lembram? Então aqui é S à quinta. Aqui é S elevado à quarta potência. E aqui, quem é que multiplica o 6? S ao cubo. Aqui é S ao cubo. E aqui? Era o 42, que virou 6 por causa da simplificação, mas multiplica S quadrado aqui. E aqui? É o 8, que multiplica S elevado a 1. E aqui? 56, que virou 8 por causa da simplificação, que multiplica S elevado a 0. Portanto, qual o polinômio que nós temos aqui na linha S4? Nós temos o polinômio S vezes 1. 1 vezes S elevado à quarta potência, mais 6 vezes S elevado a 2, mais 8 vezes S elevado a 0. Então, da linha imediatamente superior à linha de zeros,
eu vou extrair o polinômio correspondente. Que a gente já viu que nada mais é do que, vou colocar aqui, é um P de S, polinômio em função do S de Laplace, que é igual S a quarta, que é S a quarta vezes 1, está aqui, ó. Depois, S mais 6S quadrado, mais 6S quadrado, mais 8, S elevado a zero, nem precisa colocar. Agora, você vai derivar este polinômio, P de S, em função do S. Isso vai dar igual a 4 S ao cubo mais 12 S. 4S ao cubo mais 12S. Perfeito. Perfeito. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar a derivada desse polinômio. Claro que esse polinômio tem aqui o número 4 que multiplica S ao cubo e tem o número 12 que multiplica S. Então, na linha S3, que era uma linha inteira de zeros, você vai substituir a derivada deste polinômio, que é composto pelos termos 4 multiplicando S ao cubo. Então, no lugar desse zero, vem o 4, que multiplica S ao cubo, no lugar, e o número, e 12, que vai multiplicar o S. Obviamente, no lugar desse zero, vem o número 12. Pronto! Agora a linha S3 não é uma linha inteira de zeros. Claro, eu posso simplificar essa linha S3? Pode. Pode dividir ela inteirinha por 4. Se eu dividir ela inteira por 4, eu simplifico. Aí esse 4 vira 1 e o 12, 6. Desculpa, 6 não. Perdão. 3. 3. Perfeito. 12 dividido por 4. E agora eu continuo o cálculo normalmente da tabela. Só para recapitular. Tinha dado aqui na linha S3 uma linha inteira de elementos nulos. Não pode. Isso é outro caso particular. Quando a linha inteira é de elementos nulos, não adianta substituir o zero por epsilon. Procedimento. Da linha imediatamente superior à linha inteira de zeros, extraia de lá o polinômio correspondente, que eu chamei de P de S. Deriva este polinômio. E os termos da derivada desse polinômio, você substitui na linha que era antes uma linha inteira de zeros. Está aqui 4 e 12, eu dividi tudo por 4, ficou 1 e 3. E o restante da tabela eu continuo calculando normalmente. Normalmente. Continuo calculando normalmente. Vamos lá? Quanto vai dar este elemento aqui? 1 vezes 6 menos 3 vezes 1, 3. Dividido por 1 dá exatamente o número 3. Esses dois elementos, com esses dois elementos, você forma uma matriz 2 por 2 e calcule o próximo elemento, que vai dar aqui 8. Aqui é 0 e aqui é 0. Se você continuar o cálculo da tabela, aqui vai dar 1 sobre 3. E aqui 0, 0,
0. E aqui 8. E aqui 0, 0, 0. Pronto, tabela preenchida. Olha a coluna principal. Teve alguma mudança de sinal? Teve alguma mudança de sinal na coluna principal? Vamos ver. Mais, 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 mais. Não houve mudança de sinal. Significa que esse sistema é estável. Perfeito? É isto, pessoal. Este é o quarto e último exemplo. Esse sistema é estável, pois não há mudança de sinal na coluna principal. Então não há polos no semiplano direito, não há polos com parte real positiva. Pessoal, tem algumas particularidades sobre critério de Raut que eu não vou me aprofundar. Sobre critério de Raut eu paro por aqui e vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem. A primeira coisa, refaçam os exemplos. Segundo, você vai lá no livro texto, controle essencial, nosso livro texto, e resolva, vai lá na página, deixe-me ver aqui, que eu anotei, vai na página 136, e eu vou te passar apenas 3 exercícios. Exercícios 1, 5 e 10, pessoal. Então, como tarefa aí sobre este tema, refaçam os exemplos e vai no livro texto, página 136, exercícios 1, 5 e 10. Pessoal, até a próxima aula. E estudem. Até mais, então. Ok. Na próxima aula, nós vamos retirar algumas dúvidas, ok? Até mais.